lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Começa agora, Reflexão do Dia. Meus amados irmãos, as horas têm se passado e a gente vai meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus, em um assunto que veio ao meu coração. Eu tenho a lembrança que já falei este assunto em algum lugar, mas não mantendo o mesmo assunto, mas trazendo algo novo para a igreja. Eu convido a todos, toda a igreja, para abrir a Bíblia. Nós já ouvimos bastante louvor da parte dos irmãos, adorando a Deus. Está todo mundo alegre. Eu estava aqui acompanhando todos os louvores. Queria ouvir mais ainda os irmãos, queria ouvir mais os grupos louvarem a Deus, mas o tempo não é suficiente para a gente fazer mais do que o que a gente tem feito. Portanto, nós vamos, neste momento, irmãos, ler um texto da palavra de Deus e vamos meditar um pouco em um assunto que veio ao meu coração. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Todos acharam? 17 ao 19. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Diga amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, tanto os que aqui estão presentes, como aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais da igreja. Eu quero compartilhar uma palavra baseada no tema, e eu queria que todos repetissem para ficar gravado na mente de todos nós e todos vós. O tema: verdades bíblicas. O ensaio foi bom, agora para valer. Verdades bíblicas sobre bênção e maldição. Muito bem, verdades bíblicas sobre bênção e maldição. Eu li o texto de Gênesis porque é um texto que traz a origem do mal na esfera humana. Aí por isso que eu li esse texto. Mas há muitos outros textos que poderíamos ler como base da nossa reflexão. Enquanto eu estava meditando de ontem para cá neste assunto, e hoje também, me veio alguns pensamentos que pude encontrar base na palavra de Deus para trazê-los para a igreja com a convicção de que é a palavra de Deus, não apenas um pensamento meu, mas é o que a Bíblia diz. Verdades bíblicas sobre bênção e maldição. Eu estarei dando mais destaque ao tema maldição do que a bênção propriamente dita, porque o tempo, não é que o tempo está pouco hoje, é que o tempo não é suficiente para a gente explorar esse assunto de como merece ser explorado, né? Mas eu quero, irmãos, mostrar algumas verdades aqui acerca deste assunto. Sobre o mal, a origem do mal. A maldição é uma extensão do mal. Onde começou o mal? Quem criou o mal? Quem é o autor do mal? Quem trouxe tudo isso para a realidade humana? É importante a gente aprender duas coisas acerca do mal na palavra de Deus, quanto à origem do mal e quanto ao mal em si. É importante entender, quem está comigo, diga amém. É importante entender que existe o mal.
no seu aspecto moral e o mal no seu aspecto natural, que também às vezes traduzido por físico. O mal no aspecto moral, a sua origem é de um tempo muito remoto e ele tem dois aspectos em sua origem. Primeiro, a gente pode ver à luz da palavra de Deus o mal surgindo no mundo espiritual. Podemos traduzir, para melhor entender, podemos traduzir como sendo no próprio céu. Há quem diga que não foi no céu propriamente dito, porque a Bíblia diz em Ezequiel 28, 11 por diante, acerca do rei de Tiro, uma figura ali de Satanás, ou de Lúcifer. A Bíblia diz que estavas no Éden, jardim de Deus. E esse Éden aí pode ser aplicado em relação ao céu, porque era um lugar de perfeição, e a gente sabe que não há um lugar de perfeição tanto quanto o céu. Veja comigo em Ezequiel 28. Veja a origem do mal nesse texto de Ezequiel. Ezequiel 28, versículo de número... Vamos ler o versículo de número 11. Eu vou ler o versículo de número 14, para ganhar tempo. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Versículo 15, veja, aqui está a origem do mal. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até, começa aqui, olha, até que se achou iniquidade em ti. Aqui começa a origem, aqui está a origem do mal. O mal no aspecto moral, espiritual, não no aspecto físico, natural, mas aqui está a origem do mal no aspecto moral. Foi aqui que tudo começou. Mas observem que tudo foi criado de forma perfeita. Vamos ver a origem do mal na esfera humana. Há uma diferença de tempo de um para outro muito grande, e a Bíblia não delimita esse tempo, a Bíblia não traz explicação quando se deu a queda de Lúcifer e quando se deu, eu me refiro a esse espaço de tempo da queda de Lúcifer até a queda de Adão. Há um espaço de tempo aí que só Deus pode delimitar, só Deus pode dizer. Mas vamos para Gênesis 3, onde a gente leu. Aqui está o mal, ou a origem do mal na esfera humana. Começou aqui, no aspecto geral, começou lá, onde a gente leu, em Ezequiel 23, 28 e 11 por diante. Eu li o 14 e o 15, mas a partir do 11. Eu não li o outro texto também, irmãos, que fala da origem com a queda de Satanás, mas vocês podem anotar, Isaías 14 e 12, tá certo? Isaías 14 e 12 mostra também a queda de Lúcifer, a causa. Lá em Ezequiel diz, até que se achou iniquidade em ti. Que iniquidade? Isaías responde no capítulo 14, versículo 12, que ele, Lúcifer, desejou subir às mais altas nuvens, ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo, estabelecer o seu trono, e dali caiu. Então foi ali que se deu a origem do mal. Então vem agora na esfera humana. Como começou? A Bíblia diz que Deus fez tudo muito bom. Não havia pecado,
não havia impureza, não havia imperfeição, tudo foi feito de forma perfeita. Lá em Eclesiastes diz que Deus fez o homem perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções. E aqui em Gênesis, a Bíblia mostra que Deus fez tudo o que Deus fez. Deus entendeu que era muito bom. Nos diz a palavra de Deus que Deus achou muito bom tudo o que fez. Veja o capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Veja aí. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito o quê? E eis que era tudo o quê? Bom não. E eis que tudo era o quê? Muito bom. Para lá de bom. Excelente. Tudo que Deus fez não era apenas bom, muito bom, perfeito. No capítulo de número 2, a gente vai ver aqui a formação do Jardim do Éden. No capítulo de número 2 ainda, versículo 18, a gente vai ver como Deus criou a mulher. Mas quando chega no capítulo 3, a gente tem a tentação de Eva e a queda do homem. Então aqui começa toda sorte de males existentes hoje. Começa aqui, na esfera humana, começou aqui. Deus não é responsável pelo mal. O mal dentro desse contexto, o mal moral. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia prova isso. O responsável pelo mal é o homem. A Bíblia diz eu vou citar agora por conta da hora, Romanos 5:12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por um homem entrou o pecado no mundo. O mal, o pecado não é nada, o mal não é nada mais, nada menos do que o próprio pecado. É o responsável por tudo, é a base, é o fundamento. A Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? Morte. E morte aqui não é apenas morte física, mas é morte física, morte espiritual, morte eterna. A morte física, separação do espírito e alma do corpo. Morte espiritual é a separação do homem em relação a Deus, ainda que o homem esteja vivo. Morte eterna é o estado de separação do homem com Deus para sempre. Existe solução para a morte espiritual, mas não existe solução para a morte eterna. Quem está morto espiritualmente, estando vivo fisicamente, poderá ressuscitar espiritualmente. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Todas as pessoas não salvas que vivem fisicamente, estão vivas, trabalham, comem, deitam, descansam, bebem, enfim, estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. Essas pessoas podem sim receberem vida espiritual se elas crerem em Cristo e entregarem sua vida a Jesus. Serão perdoadas e serão ressuscitadas espiritualmente. Os crentes salvos em Jesus já viveram essa realidade de morte espiritual, mas hoje estão vivos, conforme Colossenses 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Efésios de número 2, a Bíblia diz que Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado. Quem está vivo sem Cristo está morto espiritualmente. Quem está vivo com Cristo está vivo fisicamente e vivo espiritualmente. E se morrer fisicamente, estando vivo na vida espiritual, viverá para sempre. Amém, irmãos? Quem está vivo fisicamente, mas não é salvo, está morto espiritualmente.
mas ainda não está morto eternamente. Por quê? Porque poderá ainda ressuscitar. Se entregar a vida a Jesus, será ressuscitada essa pessoa. Digam amém. Então o mal, ele entra no mundo por uma porta. Qual foi a porta? Por uma porta. Qual foi a porta? O pecado, a desobediência do homem, a queda do homem, abriu o caminho para toda sorte de males, que são representados esses males nos versículos que eu li, 17. Deus, sentenciando o homem, disse: porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo dela, não comerás dela. Veja agora a maldição: maldita é a terra por tua causa, ou por causa de ti. Aí vem: com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e abrolhos ou cardos também produzirá. Isto aqui é uma expressão em que Deus está falando de forma literal, mas aponta para espinhos, aponta para o sofrimento no aspecto geral. É tanto que Paulo, quando estava sofrendo, ele considerou justamente que era um espinho. E por causa disso, ou por causa das muitas revelações que me foi dada, foi posto em mim o quê? Um espinho na carne. Eu citei 1 Coríntios ou 2 Coríntios 12, 7 por diante. Então o espinho representa sofrimento, angústia, dor, aflição. Agora observe aqui, irmãos, Deus não é responsável pelo mal moral. Tiago 1,13, ele diz assim: ninguém sendo tentado diga que por Deus foi tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Abacuque 1,13, ele diz que Deus é tão puro de olhos que não pode nem sequer ver o quê? O mal. Jó 34,10, ele diz que de Deus jamais virá qualquer tipo de iniquidade ou de perversidade, o mal. O Salmo 5, versículo 4, esse eu vou ler porque não lembro. Salmo 5, versículo 4, o salmista fala também acerca deste assunto e diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Veja agora: nem contigo habitará o que, irmãos? O mal. Então toda sorte de maldade, de maledicência, essas coisas do ponto de vista moral, nunca teve, não tem, nem terá origem em Deus. Diga amém por isso. Agora, existe um mal que tem origem em Deus. Aí agora você pode ficar um tanto assim: como é que é isso? Deus não é o autor do mal e agora vai ser do mal. É outro mal. Esse mal aqui, você lembra que Jó disse assim: mulher, como fala qualquer doida, assim fala tu também. Receberíamos o que? O bem de Deus, e não receberíamos o que? O mal. Esse mal aí vem de Deus. Mas que mal é esse? Olha aqui para mim, por gentileza. Uma pessoa está desviada no sentido moral. Então essa pessoa está cheia de mal no sentido moral. Deus se utiliza do mal no sentido físico, natural, para corrigir o mal moral. Deu para entender, sim ou não, irmãos? Deus pode usar a aflição, Deus pode usar o sofrimento como instrumento seu. O sofrimento é mal em si, a angústia é mal em si, só que Deus utiliza esse mal para corrigir um mal maior. A pessoa tem tendências em sua vida, tem tendência para cair em determinado pecado. Eu vou dar um exemplo bem prático.
A pessoa tem tendência para se endividar. Deus vai usar um mal para corrigir isso aí. Qual é o mal? Deus vai usar a dívida. Deus vai permitir que essa pessoa caia em uma dívida muito grande para corrigir a pessoa, nunca mais ela voltar a se endividar. Estão entendendo sim ou não, irmãos? Eu dei apenas um exemplo, mas pode ser em qualquer outra área da vida. Deus pode usar. Agora observe, Deus é tão puro e tão santo, que quando Ele faz isso, Ele não faz de bom grado. Ele faz porque precisa fazer. Abra a Bíblia para ver se não é. Lamentações, capítulo 3, versículo 33. Lamentações 3 e 33. Acharam aí? Acharam? A igreja achou? Leiam bem alto para os irmãos ouvirem em casa. Todos, como é que diz aí, irmãos? Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Olha aqui, todos, por favor, todos. Quem é pai aqui? Pai ou mãe? Levante a mão aí, por favor. No seu trajeto de criação de filhos, em algum momento, você precisou, hoje não pode mais, né? Mas você precisou no seu trajeto dar uma palmadinha no filho. Você lembra que você deu aquela palmadinha, mas constrangido, você não queria. Você deu para corrigir, mas não era o que você queria. Quem tem essa experiência aí? Deus faz isso. Às vezes Deus precisa, irmãos, castigar, corrigir, mas Deus não faz isso de bom grado. Ele faz porque o filho precisa. É esse tipo de mal que provém de Deus. Veja aí Isaías 45 e 7. Isaías 45 e 7. Aí você vai entender melhor agora. Isaías 45 e 7. Diz assim, olha: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e faço o que mais? E crio o que? O mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então o mal aqui é uma referência à correção, ao castigo. Amém, irmãos? Não é o mal no sentido moral. Ninguém vai cair em pecado, vai praticar qualquer tipo de pecado e dizer que foi induzido por Deus. Deus não pode ser tentado por esse tipo de mal, em hipótese alguma. Agora o mal no sentido de correção, de castigo, de aflição, com o objetivo de trazer para perto de si os seus filhos, aí Deus cria o mal. É justamente o que o texto de Isaías está mostrando, é justamente isso. Mas Amós, capítulo 3, versículo 6, parece que, se eu não anotei errado, irmãos, Amós 3 e 6, eu vou ver se eu anotei certo. É esse mesmo, vejam. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não se estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Estão vendo aí? Que Deus pode promover, realizar, criar o mal, mas esse mal, ele vem sempre com uma finalidade de corrigir ou de atrair a pessoa para si. No capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Vejam, não discernindo o corpo do Senhor. Vejam mal agora. Por causa disso, há entre vós muitos fracos
doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados. Correção. Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus pode utilizar, Ele é soberano e faz o que quer. E nem sequer pergunta se você e eu estamos de acordo ou não com Ele. Ele faz, porque quem manda é Ele. Ele pode se utilizar do mal, nesse sentido que eu estou falando, para nos corrigir, para que a gente não venha se perder com o mundo. Deu para entender? Diga amém. Continuemos. A maldição. Agora eu estou partindo para qualquer tipo de maldição, no sentido de a pessoa passar por determinadas coisas desta vida constrangedora, que maltrata, coisas semelhantes. A Bíblia diz aqui em Provérbios 26:2: como o pássaro no seu voo, a andorinha no seu vaguear, assim a maldição sem causa não virá. Eu quero dizer a todos os irmãos aqui presentes e os que estão nos assistindo: nenhum tipo de maldição, sem exceção, nenhum tipo de maldição pode alcançar um servo de Deus. Nenhum tipo de maldição, se não houver uma causa, uma porta, uma brecha, alguma coisa que favoreça para que essa maldição atinja ou alcance a pessoa. Nenhum tipo. O que é que a Bíblia diz no Salmo 91:10? Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Você não vai ser alcançado pelo mal. Que tipo de mal que eu estou dizendo? Aquele mal que provém do inimigo, uma praga, uma ação de feitiçaria contra você, fizeram alguma coisa para prejudicar teu casamento, colocar o teu nome na boca de um sapo. Isso não vale nada para a gente. Não vale nada. É a Bíblia quem diz, irmãos. Esse tipo de maldição, isso não alcança a igreja. A igreja está noutra dimensão, a igreja está noutra esfera. Se a gente estivesse à mercê dessas coisas, que seria de nós? A proteção que a salvação traz para aqueles que estão na arca chamada Cristo é uma proteção completa, é uma proteção perfeita. Agora observe, é necessário que cada um de nós faça a sua parte, porque essa proteção da parte de Deus, ela é infalível, mas da nossa parte não. Eu vou dar um exemplo. Quando o povo de Deus estava para sair do Egito para Canaã, Deus disse que era para os filhos de Israel molhar as vergas da porta com sangue, e o anjo ia passar, e onde havia sangue, ele não ia entrar naquela casa, mas se não tivesse sangue, ele entrava. E a ordem foi: ninguém saia da casa até o amanhecer. Quer continuar desfrutando da proteção de Deus e nenhum mal alcançar a tua casa, chegar na tua vida, chegar na tua família? Fica dentro de casa, fica dentro da arca, fica na proteção, porque maldição nenhuma vai te alcançar. Diga amém. Um dia, talvez você pergunte assim: por que não alcança? Eu vou mostrar um texto que dá garantia disso. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui está falando da posição espiritual do crente, a posição espiritual da igreja, regiões celestiais em Cristo. E a garantia da bênção
Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Maldição não nos atinge, irmão. Pragas, feitiço, essas coisas não nos atingem. Essa mesma bênção de Deus, ela estava sobre Israel no trajeto do Egito a Canaã. O povo contava com essa proteção de Deus, com essa bênção de Deus. E a Bíblia diz que um dia Balaque, ele chamou a Balaão e ofereceu prêmios a Balaão para que Balaão amaldiçoasse Israel. E Balaão foi até um determinado monte e de lá ele viu todo o povo de Deus, aquela multidão de gente. E quando ele abriu a boca para amaldiçoar, não saiu maldição, saiu bênção. E ele abençoou Israel. Quando ele abençoou, Balaque disse assim: eu te chamei para tu amaldiçoar esse povo e tu estás abençoando. Aí ele disse assim: é que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Aí disse ele: Deus está com este povo, Deus é com o povo, Deus está com o povo e Deus é no povo. Veja se não é. Abra a Bíblia aí, Êxodo, Números 23, número 23, vejam comigo o que disse Balaão, versículo de número 19, 23 e 19. Poderia ser o 18. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso o que, irmão? Vou dizer de novo, olha, Deus já abençoou, e eu não posso o que? Eu agora vou dizer com a igreja: Deus nos abençoou, e ninguém pode o que? Diga mais bonito: e ninguém pode o que? Quem sente que é abençoado por Deus e de Deus? Continuemos aqui. 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus, veja agora, o Senhor seu Deus, complete, é com ele, e o que mais? Também é nele, e o que mais? E entre eles se ouve o alarido de quê? Olha, irmãos, Deus é com ele e Deus é nele. É diferente, viu? É com ele, pode estar junto. Agora nele é estar dentro. Deus é com a igreja e Deus é na igreja. Amém? Continue. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó, veja agora o feitiço, veja aí, versículo 23, completem bem alto e bonito, pois contra Jacó não vale o que? E também não vale nem adivinhação contra, nem encantamento, nem adivinhação. Então não precisa ficar com medo de nada. Confiar em Jesus, manter uma vida de comunhão com Deus e tocar o barco. Amém, irmãos? Maldição nenhuma. E se disser assim: mas o problema, pastor, é que eu tenho uma maldição em mim, uma maldição hereditária, que é dois tipos de maldição: maldição que alguém joga ou maldição que herdou. Bem, se você hoje está em Cristo, o que é que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1? Vamos lá, como é que diz? Romanos 8 e 1. Portanto, agora para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus,
toda maldição foi quebrada. Vou dizer novamente, irmão. Se você hoje é um crente salvo em Jesus e anda direito diante de Deus, não existe mais esse negócio de maldição. Toda maldição foi quebrada. Por que foi quebrada? Gálatas 3:13. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós. Quando Jesus tomou o madeiro e foi até o Calvário, Ele estava tomando as nossas maldições sobre Ele. Ele levou sobre si toda a maldição, porque diz a Bíblia que escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a maldição de quem entregou sua vida a Jesus não existe mais. Cristo quebra toda a maldição. A pessoa pode estar debaixo de qualquer maldição, maldição lançada ou maldição hereditária, enquanto não conhecer a Jesus. No dia que conhecer a Jesus, cai toda a maldição, e dali por diante é o abençoado de Deus, é uma pessoa que está debaixo da bênção de Deus. Diga amém. Agora, irmãos, existe uma coisa. Antes de falar essa aqui, eu vou falar uma outra que veio aqui para a gente terminar, e concluo com a segunda que vou falar, com a próxima que vou falar. Existe uma coisa que eu quero dizer a você: as pessoas podem criar algo que se caracteriza maldição para a gente. Pode colocar a gente em uma enroscada, em um problema, entendeu? Em uma armadilha, cria uma situação para acabar com a sua vida, para acabar com a vida da igreja. Só que Deus não deixa se concretizar aquilo que a pessoa quer. Deus vai usar aquilo que a pessoa fez para o mal, e Deus transforma em instrumento de bem. Abra a Bíblia em Gênesis 50. Gênesis 50. São algumas verdades bíblicas acerca de maldição e bênção. Gênesis 50, versículo 19. Todos acharam? Todos acharam? Gênesis 50, 19 diz assim, olha: e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes o quê? Mal contra mim, porém Deus o tornou em quê, irmãos? Olha aqui, ó. Se lança o mal contra você, Deus pega aquilo ali e transforma em bênção para a sua vida. Diga amém por isso. Deus transforma mal em bem. Deus transforma a maldição em bênção. Eu vou iniciar, você termina. Deus transforma a maldição em bênção. Agora, você sabia que Deus faz o contrário? Quando o crente, quando a igreja entra por caminho de desvio, de desobediência, de pecado, Deus transforma a bênção em maldição. Ele te deu uma bênção, tu não zelaste pela bênção, ou então até idolatraste a bênção. Deus transforma aquela bênção em maldição. Ao invés daquilo ali ser de bem, se torna de prejuízo para você. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 2. Malaquias 2, irmãos. Estou terminando já. Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam agora: enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei o quê? Enviarei maldição e amaldiçoarei. Aquilo que era bênção agora se torna, aquilo que era bênção se torna maldição.
as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. A desobediência, a rebeldia, a maldade, o desvio. Olhem para mim, por favor. Não pense que eu estou preocupado aqui que caia poder, que a gente saia pulando, não. O meu objetivo é que a palavra chegue lá, no meu e no seu coração, e lá dos que estão assistindo. A gente já recebeu muito fogo aqui já hoje, precisa receber um pouco da palavra também. Irmãos, não podemos viver uma vida de desobediência, porque as bênçãos que recebemos poderão ser transformadas em maldição. É a Bíblia que está dizendo. Ah, mas eu não concordo. É a Bíblia quem diz. E está muito claro aqui. Quer ver uma bênção que virou maldição? No capítulo 21 de Números, houve um acontecimento em que as pessoas murmuraram contra Deus e Deus mandou serpentes. Deus mandou serpentes para morder o povo. E quando as serpentes começaram a morder o povo começou a morrer, o povo clamou a Moisés, e Moisés orou a Deus, e Deus disse: faz uma serpente de bronze, coloque essa serpente em uma haste alta, em um poste, e há de ser que todo aquele que for mordido pela serpente venenosa, olha para aquela serpente de bronze, e a pessoa ficará curada na hora. Você sabia que muita gente foi salva, porque quando as serpentes mordiam, elas olhavam para aquela outra e ficava curada na mesma hora. Só que aquela serpente ali, ela foi dada para aquela situação. Ela não foi dada para se tornar um altar de adoração. E o povo começou agora, irmão, a adorar aquela serpente. Neustan foi dado esse nome a ela. Aquela serpente, ela era apenas uma figura de Jesus. É tanto que Jesus diz lá em João 3,14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Tem coisas que Deus dá, mas a gente não pode, em hipótese alguma, idolatrar aquilo ali. Senão aquela bênção se torna maldição. Deus não deu para que aquilo ali seja um Deus para você. Deus lhe deu para aquilo ali ser uma fonte de bênção para a sua vida. Deu para entender? Amém? Pode ser um emprego, pode ser um objeto, pode ser um casamento, pode ser um filho, pode ser qualquer coisa que Deus dá. Deus dá como bênção. Agora, é bom ter cuidado, porque aquilo que hoje é bênção pode se tornar uma maldição, se a gente não der aquilo que Deus deu o devido discernimento, o devido valor para aquilo ali que Deus deu. E também não entrar no caminho da desobediência. Eu não vou entrar mais aqui nesse tópico, porque o tempo já chegou, nós vamos encerrar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Bênçãos e maldição, ou verdades bíblicas sobre bênçãos e maldição. Fica esta palavra para o coração da igreja, e eu quero que você saia daqui sabedor de que você está debaixo da bênção de Deus, e de que não deve ter medo de nada. Amém? Não deve ter medo de nada. E andar corretamente diante de Deus, andar de forma digna diante de Deus, e ter convicção de que nada vai alcançar a sua vida. Faltou eu falar só uma coisa aqui: provas e maldição. Porque às vezes as pessoas, por estarem sendo provadas, passando por grandes lutas, grandes provações, aí pode às vezes pensar que é algum tipo de maldição que foi lançada sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu quero dizer que não é. Você é um crente salvo, serve a Jesus
com dignidade, com vida, e vive uma vida de lutas, de sofrimento, não leve para o lado de maldição. Ainda que diga em momentos de aperreio, mas não leve isso para o lado de maldição, porque não existe maldição para quem está em Cristo. Cristo é a fonte de toda bênção. Amém, irmãos? E qualquer maldição que lançar contra você, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu comércio, não se preocupe com isto, porque está escrito em Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu o quê? Tu a condenarás. Viu, irmãos? Então não leve isso a sério, de jeito nenhum. Você é crente, você é salvo. E não esqueça que Jesus disse: no mundo tereis o quê? Então as aflições fazem parte da vida cristã. Tem nada a ver com maldição. Faz parte do trajeto aqui nesta vida. Lutas, angústias, aflições, problemas, às vezes necessidades, escassez, enfermidades, nada de maldição. Tem crente que tudo que ele sente já vai dizendo que foi um ataque do diabo, foi um demônio, foi alguém que fez uma macumba para mim. Já viu crente assim? Tem algum aqui assim? Tem? Levanta a mão. Tem não, não veio. Graças a Deus. Irmão, não pode ser assim. A gente não pode ser assim, irmãos. Um dia eu estava falando em Campinas, em São Paulo, eu estava falando, a irmã mandou um pedido de oração para mim. Ore pelo demônio que ataca os bens dos irmãos. Aí eu disse: que é, irmã? E tem um? Ela disse: tem. Aí mandou um versículo para mim. Aí está lá em Mateus, eu acho que é 6:19. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro. Aí no final Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ela disse: Mamon é o demônio das riquezas. Eu disse: é não, irmã. Mamon é o nome riqueza em outra língua. É só o nome, riqueza. Jesus está dizendo: não podeis servir a Deus e as riquezas. Mas tem pessoas que transformam até um termo bíblico em um demônio. E tem gente que vê demônio em tudo que acontece na vida. Entendeu? Bateu um carro, foi demônio. Eu estava um dia também em Campinas e o carro de um pastor boliviano, eu estava presente. O carro dele parou, não quis andar de jeito nenhum, irmãos. Um Fiat velhinho, é 47 que chama? 147, era um daquele, irmão. Um Fiat 147, aí parou, a gente foi lá empurrar. E o que foi que houve? A gente perguntou. Ele disse: é que esse Fiat está com tranca-rua. O Fiat não estava com tranca-rua, o Fiat era o tranca-rua, estava impedindo o povo passar. Entendeu, irmão? Era o Fiat que não deixava ninguém passar. E ele fez uma oração, irmão. Abriu o capô, fez uma oração e expulsou o tranca-rua do carro. Não é que o carro pegou, irmão? Pegou. Aí eu disse: agora sim. Só que quando ele entrou no carro, que deu partida, que saiu, parou tudo de novo. Irmãos, não demonize tudo que acontece na sua vida, porque há muitas coisas que acontecem que são coisas naturais, problemas da vida, aflições que temos que passar. Nunca diga ou nunca aceite que isso é uma maldição que jogaram, uma praga que jogaram. Você está debaixo da bênção de Deus. Você é abençoado por Deus. Diga amém por isso. Se você é salvo, você está debaixo da bênção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Neide, cante mais um hino aqui e a gente encerra neste momento adorando a Deus em nome de Jesus. Quantos estão agradecidos a Deus? Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Precisamos ser crentes maduros, viu, irmão? Não crentes meninos que espiritualiza tudo, demonizando tudo, de jeito nenhum. Também não estou dizendo que o inimigo não age, não é isso que eu estou dizendo. Os irmãos entenderam o ensino, sim ou não? Amém? Então Deus abençoe. Vamos encerrar com este louvor. Vou seguir cante. o
os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés,